Salve, curiosos! Tudo tranquilo por aí? Chegamos mais um episódio do nosso Cannabicast. Eu sou Renato Ventura, vou trazer para vocês informação e embasamento para a gente lutar juntos, acabarmos com o preconceito junto à nossa cannabis medicinal, né? Estamos aqui com o Miguelão e ele já gritou dali. Lembra, gente, temos que ir lá no nosso Instagram, ia falar nosso Facebook, no nosso Instagram, no YouTube, no TikTok. Se inscreve lá no nosso canal, clica no sininho para você ficar recebendo as atualizações, os cortes que o Miguel faz com os programas que vão rolar no YouTube. Pô, super, muito bom. E hoje é um programa que eu estava devendo. É um programa que a gente começou a produzir há mais tempo, que é o de perguntas e respostas. Sempre surgem umas perguntas no nosso direct e eu fui juntando e estou trazendo aqui a doutora Thaís Ouzani, da Cannabiclass. Olha aí! Então, a gente agora vai ter o nosso Cannabicast fazendo a informação e o Cannabiclass com capacitação. O negócio está ficando muito bom. Doutora, seja muito bem-vinda. Vou te encher de pergunta, vou te perturbar um bocado. Vamos lá. Minha missão aqui é tentar trazer essa conversa para uma forma que todo mundo possa entender. Eu sempre brinco, se eu entendo, todo mundo entende. Então, assim, às vezes você vai usar palavras, eu vou falar, para, não entendi porra nenhuma. Então, me ajuda, tá? Não fica com raiva de mim quando eu falar, olha, não entendi nada. Porque eu abri isso aí para os nossos amigos, nossos inscritos, nossos seguidores lá, e eles foram botando perguntas. Mas eu queria que, primeiro de tudo, quem é a doutora Thaís do Cannabiclass? Se apresenta para a gente, por favor. Então, eu sou a Thaís, eu sou farmacêutica de formação, tenho mestrado e doutorado, eu sou doutora em bioquímica, né? Eu sou especializada em câncer e agora eu também sou especialista em cannabis medicinal. Né? E aí agora a gente, com esse trabalho do Cannabiclass, eu sou coordenadora acadêmica e científica e professora, a gente formou um curso para profissionais de saúde mesmo se especializarem, entenderem mais como funciona a cannabis medicinal, como prescrever e tirar todas as dúvidas para a gente poder aumentar ainda mais esse mercado aí, o acesso para as pessoas, né? Maravilha! Eu tentei colocar numa ordem lógica. Pode ser que eu tenha pecado na ordem lógica, tá? Mas é porque as coisas vão chegando assim. Tem aquelas perguntas que são as que todo mundo faz, né? Elas vão estar aqui. Mas vamos começar com uma boa. Essa aqui é ótima. Quais são os principais compostos químicos da cannabis medicinal? Certo. Bom, os principais compostos são os canabinoides, né, que são as moléculas de maior interesse, que são os que fazem o efeito, né, que a gente quer. Temos também os terpenos e os flavonoides. Para todo mundo é assim, CBD, THC, né? Na verdade, todo mundo fala CBD, né? Quando fala de canabidiol, acha que ele é a planta único, em si, ele é o único. Então, você já falou, nós temos lá o canabinoides, os terpenos e os flavonoides. Também tem ácidos gráficos e tudo mais. Mas aí já é... Mas vamos só... a rapinha. Em cima dos canabinoides, como é que a gente... Devem ser zilhões, é planta, né? Tem mais de 400 e tanto, enfim, tem muitos, né? O que mais a gente ouve falar? CBD e THC, certo? Sim. Canabidiol e tetraidrocannabinol. Por quê? Porque esses dois compostos, eles são em maior abundância na planta mesmo, né? São os dois maiores em abundância e também são os dois mais estudados, né? Então, por isso que a gente só ouve falar CBD e THC. Mas também tem lá CBN, CBG, vai ter uma sopa de letrinhas ali, gente, tá? E agora a gente começa a ver assim, você já começa a ver, sono, CBN, inflamação, CBG, já começa a abrir um pouquinho mais o leque. Não quer dizer que o CBD sai da jogada, é aquele negócio, é o famoso o efeito lá do comitiva. É importante estar todo mundo junto. Isso, então, o que acontece? Desse efeito comitiva ou efeito entourage que a gente fala, aí não é só a questão dos canabinoides, é todos os terpenos compostos, também, terpenos, flavonoides, tudo junto, eles fazem um efeito sinérgico mesmo, eles em conjunto vão fazer um efeito maior do que, por exemplo, um canabidiol isolado. Tá? Então, se a pessoa toma um canabidiol isolado, toma um full espectro, que tem todo o espectro ali da planta, ela vai precisar de uma dose maior para poder chegar no mesmo efeito. Naquele efeito. Espectro, tá? Então, você falou agora de full espectro, já vou fazer a pergunta que vai ajudar aqui. Diferença de full espectro e o broad espectro que a gente escuta tanto. Tá, vamos lá.
entre o full e o broad, né? Então, assim, o full spectrum, como eu falei agora, ele tem tudo ali da planta, né? Então, você fez a extração ali do óleo, vem tudo. Vem todos os canabinoides juntos, os terpenos e tudo mais. E aí, desse full é feito o broad. O broad, você vai pegar o full, vai passar ali por um a gente usa mais cromatografia líquida, por exemplo, mas pode ser um outro tipo de método, e extrai todo o THC que tem ali, né? Se o full ali tinha um pouquinho de THC de 0,3%, você tira todo esse THC e você vai ter um broad que não tem THC, THC indetectável, né, que a gente fala. E aí vem, Então, aí a vem a diferença é minha essa. segunda pergunta. Por que usar um ou outro? Tipo assim, qual é a diferença do CBD e do THC? E por que existe essa coisa de te eliminar um? Tá, então, o CBD, ele é a molécula que tem... Assim, o CBD e o THC são relativamente parecidos, um pouquinho antagônicos quando a gente fala de receptor, mas ambos têm efeitos terapêuticos e tudo mais, efeitos anti-inflamatórios. O CBD ele vai ser um pouco mais relaxante, enquanto o THC vai ser um pouco mais Estimulante? estimulante, exatamente. O THC é aquela molécula psicoativa, né? Que a Ele gente é o fala. barato. Tá. Exatamente. Né? Já o CBD, não, ele já é a molécula que mais te relaxa, inclusive ele abaixa um pouco a pressão arterial, causa todo o relaxamento muscular. Então, eles têm esse antagonismo nesse sentido, tá? Mas, obviamente, depende de dosagem e outros critérios. Mas a diferença, quando a gente fala de full e broad, a gente recomenda o uso de broad spectrum para os pacientes que não podem ter nenhum contato com THC, porque existem pacientes que têm algum tipo de intolerância ou mesmo... Porque assim, como regra geral, a gente não recomenda o uso de THC para crianças, adolescentes até 25 anos, gestantes, quem está amamentando e tudo mais. Essa é meio que a regra, né? Aí depois a gente vai entrando nas exceções caso a caso, se vai ser necessário ou não entrar com esse THC por risco-benefício, né? Mas aí, em geral, é essa do full e do broad. Ó, eu tinha essa pergunta, mas não vou fazer ela agora não. Deixa eu seguir meu roteiro. Tudo bem, depois a gente volta Porque lá. nós ainda estamos esmiuçando a planta. Você falou do terpeno, Isso. né? O que é o raio do O terpeno? que é o terpeno? Onde ele entra aí? Né? Como é que é? Então, vou falar um que todo mundo conhece. Limoneno. Opa, Limoneno, ele é um terpeno, né? O que ele faz? Ele é uma molécula que ele faz aquela característica do cheiro, né? Do cheiro, do sabor. É um terpeno, entendeu? entendi. Ele participa Ele também do tem conjunto. Vai efeitos ter efeito. medicinais, como antioxidante, até inflamatória, e vai depender de cada tipo individualmente. Eu conversei ontem aqui no canal e a pessoa me falou, eu não vou falar porque tem que ser segredo, que eu não sei quando é que vai passar, né? E ela falou que, por exemplo, assim, a própria pimenta, além dela estar envolvida nos terpenos, a pimenta em si, a pimenta preta, ela ajuda o sistema endocannabinoide, então seria mais um Sim. a colaborar, né? Aí começam as perguntas. Vou pular a fila, porque você respondeu uma que estava aqui, que é o lance dos 25 anos. Tá. Vamos lá. Por que existe essa restrição dos 25 anos para o uso do THC? Tá. 25 anos é porque essa é a idade ali que termina a adolescência, né? Essa é pela OMS. O que acontece? Durante esse período de criança e adolescência, o que a gente tem? O desenvolvimento cerebral, né? Enquanto isso, a gente tem todo o desenvolvimento dos nossos sistemas, inclusive o sistema endocannabinoide, né? Que é onde os canabinoides vão atuar. E com isso existe ali a formação ainda do córtex pré-frontal e os canabinoides vão atuar ali nessa região por conta do sistema endocannabinoide. Então pode haver ali uma interação, algum tipo de Uma confusão. Você vai interferência. fazer um upgrade num lugar que não precisava. É porque no sistema endocannabinoide a gente já possui ali a molécula da anandamina, da 2-G, que são aí similares ao CBD-THC. Né? Então a gente já possui aí os canabinoides endógenos, que a gente chama de endocannabinoides,
e por isso pode dar essa interação, né? Por isso, assim, regra geral, não Não usar. usa. O adolescente já está num processo de Não transformação usar. tão gigante, tu não vai enfiar mais um problema, né? Então não usa porque você vai atrapalhar o sistema de, vamos dizer, a formação dos neurônios do cara. Isso, vai atrapalhar nesse sentido. Só que existem casos que sim, é necessário. Aí o vai ter custo-benefício. esse estudo, exatamente, do É, custo-benefício. é um ataque epilético. Pô, o que ele perde de neurônio numa fritada daquela, Exatamente. é melhor usar o THC, um autismo, uma outra coisa, uma outra patologia que seja precoce. Sim, até Né? porque a gente também tem que considerar a questão dos efeitos colaterais de outros medicamentos, né? Porque se você está usando a cannabis medicinal, porque muito provavelmente você já usou alguns outros medicamentos e não deu certo. Aí eu tenho outra pergunta, aí você vai me embolar lá. Vou meter outra então, porque eu uso óleo e eu tomo medicação para hipertensão. Sim. Então, eu sempre fico curioso, porque assim, se a gente sabe que a medicina integrativa é tão pessoal, como é que faz uma interação medicamentosa? Como é que estuda uma interação medicamentosa no meu caso? Assim, a pessoa, eu tomo só um, imagina quem às vezes toma mais de um medicamento. Como é que é feito esse papo de interação medicamentosa? Interação medicamentosa. Interação medicamentosa é uma coisa que sempre vai existir, independente de a gente estar falando Qualquer de coisa, cannabis medicinal ou não. qualquer substância que você Você entra, toma 2 medicamentos, aí você já tem que avaliar, né? é o quê? É avaliar a rota dele para saber se eles vão se atrapalhar. No caso de um cannabis, vai entrar num receptor e o outro não vai. Como é que Então, funciona vamos isso? lá. Eu não sei. Interação medicamentosa, né? A gente está dizendo que um medicamento pode atrapalhar o outro em questão de efeito, em questão de efeitos colaterais e tudo mais. Então, o que acontece? Então, você toma, sei lá, um tarja preta da vida e vai tomar um canabidiol. O canabidiol, ele pode interagir com a molécula do fígado, não vou falar o nome, porque Tá, não precisa, eu não vou saber depois, tudo assim, bem. lá. E ela vai inibir essa molécula, essa enzima. Ela inibindo essa enzima que metaboliza o Tarja, medicamento, tu já atrapalhou. o nível sérico dele vai aumentar, né? Então, ou seja, você tomou um medicamento... Nível sérico? Então, você toma um medicamento, ele fica lá na sua corrente sanguínea, né? Ah, tá. Aí, ao longo do tempo, ele vai sendo metabolizado e isso vai sendo diminuído. Isso é o nível sérico? Isso é o nível sérico. É a quantidade do medicamento lá no seu... No meu sangue. No seu sangue, né? Aí você metaboliza e vai embora, né? Algumas horas acontece isso. Estima-se que ele tenha cumprido a função, estima-se, e aí ele sai. De qualquer forma, ele estava lá, vai ser metabolizado e vai sair. Agora, se eu atrapalhei ele... lá, que inibe essa enzima que metaboliza ele vai ficar lá mais tempo. Entendeu? Então, com isso, pode aumentar o efeito ou pode simplesmente dar mais efeito colateral, porque você ficou com ele mais tempo no organismo. Entendi. Tá? Então, vai ser uma coisa caso a caso que tem que ser avaliada. Já existe bastante estudo assim, se falar, eu tomo medicamento tal e o CBD. Qual que é o efeito? Aí você já olha lá e vê... Tem um quadrinho lá falando, esse ativo aqui pode ter isso. Você já comparar com o medicamento específico que você tem, ou com a classe de medicamento, né? E já ter uma noção para poder programar e preparar. Porque às vezes você só vai mudar... Horários, ou diminuir a dose de porque tem um efeito sinérgico, né? Sim. Existem alguns estudos já do canabidiol, por exemplo, com uma sertralina, com um inibidor de recaptação de serotonina. E vai aumentar o efeito, vai melhorar, vai fazer um efeito sinérgico ali para a questão da melhorar isso. Vai fazer um efeito. Aí essa questão vai ficar mais tempo no organismo, então talvez você diminua a dose. Sim, também você já não vai precisar tanto dele. Exatamente, né? Aí tem uma perguntinha, essa aqui a gente quase nunca ouviu. A maconha vicia? Será que vicia? Eu gosto de responder o seguinte, café vicia? Televisão vicia? Ver o Vascão já foi um vício, agora é uma droga, mas vicia? Vicia. Exatamente. E quando a gente fala do vício, a gente fala é o vício comportamental ou é o vício químico, né? Quando as pessoas perguntam, vicia? Todo mundo fala, vicia. Eu falo, olha, tudo vicia. Mas vamos escutar a minha doutora predileta me explicando como... Vamos lá. Assim, depende, né? Quando a gente fala dessa questão de viciar,
A gente vai estar falando mais da questão da molécula do THC, né? Porque é o que a gente tem as pessoas fazem o uso recreativo, elas fazem pela questão do THC, que é uma porcentagem maior e que vai ter o efeito psicoativo. Essa molécula em si vai ter um efeito, vai ter uma tendência maior de sim poder causar um vício. Mas tudo depende de frequência e quantidade, né? Depende, e o que a gente tem hoje na literatura científica é que esse tipo de vício se assemelharia, por exemplo, a um vício de cafeína, tá? Então, É suportável, não tem uma abstinência que algo seja... que você vai parar de tomar, vai ter um pouquinho de abstinência? Vai, mas é uma coisa que, sei lá, umas 2, 3 semanas vai começar a diminuir. E você pode usar o volta tudo canabidiol. normal. Já o canabidiol, não temos nenhum registro na literatura científica em relação a vício e nem mesmo de tolerância. A tolerância é aquela questão de você está tomando medicamento naquela dosagem e para de fazer efeito, você tem que aumentar a dosagem. Não, e um Isso é usuário, no tolerância. caso, é um cara que fumou maconha na vida toda, chega na idade idosa, ele vai ter um Parkinson. Ele vai usar o canabidiol, mas aí o corpo dele já conhece muito bem a molécula. Sim, mas não tem essa questão da tolerância. Aí não existe essa tolerância. Pô, excelente. A gente já falou um bocado de coisa. Quais são as principais formas de consumo da cannabis medicinal? Sim. Nossa, temos várias, né? Tem a questão da vaporização, né? Por inalação, que vai ser a via mais rápida, assim, que é mais utilizada para as pessoas que têm dor crônica, né? Justamente para aliviar mais rápido. Um corte rápido. Essa foi a via inalatória que a Anvisa falou que não é farmacológica, farmacêutica. Sim. A inalatória. Ah, meu pai. Então vamos lá. Inalatória, aí oral. Oral, que aí vai vir, por exemplo, os óleos, né? Sublingual. Tem a questão das gomas, né? Que você pode mastigar e engolir. Até mesmo chá, né? Essa preparação vai ser de oral. Cápsula. Cápsula. Ah, eu vi, cara. Nano, tem várias. Tem uso tópico, né? Pra você aplicar na pele, tanto gel quanto creme. Tem uma absorção muito boa também. E pode ser mais benéfico porque você vai atuar ali local. Não né? entra no sistema, né? Local. Você pode evitar muitos efeitos colaterais. Por exemplo, essa questão da interação medicamentosa pode ser uma via interessante para dobrar isso, entendeu? Então, tem diversas, né? Spray bucal. Agora Exatamente. Só que hoje, pela 660, a gente consegue importar várias formas farmacêuticas, sem problema. Mas com registro. Para registro, hoje em dia, a Anvisa só permitiu a via nasal e a via oral. Né? Então, a Anvisa ainda está um pouquinho atrasada em relação a Então, isso. hoje um dermatologista consegue trabalhar com uma loção cremosa via 660, mas ninguém vai conseguir... Ou produto nacional. Entendi. Né? A questão ainda é a importação. Entendi. Você falou do chá, foi interessante. A pergunta é, quando fazemos um chá da flor, ela terá a mesma disponibilização do ativo que um produto inalado? Não, porque primeiro que você vai fazer uma extração de forma diferente. A via inalada vai ser mais forte, mais rápida, né? Você vai ter uma extração maior ali dos canabinoides. Já no chá, você vai preparar ele com água, sendo que você está falando de uma molécula lipossolúvel. Então, Ela é dissolvível em óleo, lipo. Em óleo e não em água. Então, você vai extrair, mas não a mesma coisa. Vai ser uma quantidade menor. E o chá, às vezes as pessoas fazem da folha e não da flor, sendo que a maior quantidade de fitocannabinoides está mesmo nas flor. flores, né? E não E o fato de passar pelo processo digestivo, isso aí também é um pepino. Não, vai absorver do mesmo jeito, mas vai ter o processo de metabolização, né? Então, vai ter uma absorção muito menor. A biodisponibilidade é menor. Porque a gente sempre fala do chá calmante, é porque o chá calmante, você vai tomar ele, mas tu vai levar 2 horas para ele fazer alguma coisa. No caso de uma crise, aí nem se compara à inalação, então. Aí é uma inalação, então sublingual que também é super rápido. Quais são as principais patologias que podem ser auxiliadas com o tratamento de cannabis medicinal?
Nossa, hoje existem várias. Os né? mais conhecidos é epilepsia, aquela síndrome Síndrome de Dravet. Lennox-Gastaut, É. né? Que o próprio Conselho Federal O Conselho Federal indicou, já né? indica Essas três. para essas aí, né? Dravet, né? Dravet. A gente ouve muito falar agora de fibromialgia. Fibromialgia, sim. Ela também, tipo assim, você falou de... antigamente era só epilepsia, autismo, Parkinson, aí o Alzheimer entrou há menos tempo, ansiedade, fibromialgia, buf! É por causa exatamente o tipo de resultado que a cannabis pode oferecer? Isso. Né? Para Dor crônica. Tem sido estudado bastante em relação à dor crônica, epilepsia. Então, a gente tem cada vez mais evidência por aí. Tem muitas outras patologias que também já têm indicação, mas as evidências científicas ainda são poucas, né? Porque depende também da patologia. Tem patologia como, por exemplo, o Parkinson, é uma patologia complicada de categorizar porque ela é muito individual. Cada paciente apresenta uma determinada quantidade de sintomas. Tá. Então, é um pouco mais difícil de estudar pela própria questão da patologia. Aí, para fazer um protocolo de estudo, como é que você faz se você não consegue caracterizar? Assim, você faz e tudo mais, mas um paciente vai ter determinado sintoma e o outro não. E aí, para você focar naquilo, é um pouquinho mais complicado, para você ter um N grande no resultado. Como auxílio, a gente ouve muito em pacientes que estão em tratamento de câncer. Sim. É no câncer em si ou é nas consequências? Por exemplo, é não conseguir comer, é não conseguir dormir, Sim, é por causa da dor, então, ou é tudo? Hoje, a indicação maior é em relação à náusea causada pela quimioterapia. Né? Então, ele fica como adjuvante ali no tratamento. Existem, sim, algumas pesquisas científicas relacionadas ali à inibição das moléculas das células cancerosas, mas ainda é muito inicial, né? Mas existe, sim, Já está aí. Opa, isso é positivo. Inclusive de câncer de mama. Eu vi isso ontem no Instagram, um trabalho sobre uma análise que ele bloqueou o crescimento e eles estão continuando o estudo para ver se ele vai conseguir fazer regredir a célula que já estava com problema. Mas que ele bloqueou o crescimento é fato. Foi perceptível, mas eles vão seguir com o estudo. Aqui tem uma doença que eu nem conhecia. Como a cannabis pode ajudar na fadiga da esclerose múltipla remitente recorrente, ou EMRR? Certo. Aí é uma questão, assim, a cannabis medicinal tem vários benefícios, né? Entre eles, ela é uma molécula extremamente anti-inflamatória, né? E ela também é um relaxante muscular, ajuda nessa questão do tônus muscular, né? Então, se a pessoa tem aí o problema de aquela rigidez muscular, daquele tônus, né? Que começa a ficar tudo duro, as articulações, os tendões, vai ajudar nesse relaxamento por causa dos receptores específicos do sistema endocannabinoide, vai conseguir relaxar aquele músculo e vai melhorar nesse sentido, né? E aí, em consequência, também da fadiga. A fadiga. Existem riscos e efeitos colaterais associados ao uso da cannabis medicinal? Com certeza. Todo medicamento ou substância vai ter alguma consequência ali. Agora, se isso é grave ou não, depende, porque é sempre de pessoa a pessoa. Você toma um anti-inflamatório que te ataca o seu estômago? Sim. Depende, né? Entendeu? Você vai tomar um que sim, outro que não. O que um vai reclamar, por exemplo, alguém vai reclamar da sonolência, mas o outro tomou exatamente para a sonolência. O outro vai reclamar, aqui falando de uma euforia. E Sim. tem gente que precisa exatamente para mexer. Aí, por exemplo, o canabidiol, ele vai atuar como inibidor de apetite. Já o THC vai aumentar o apetite. Se é uma pessoa que tem um transtorno de... Uma anorexia da vida. Anorexia, vai precisar aumentar o apetite, né? Então, aí tem que entrar com THC. Então, você escolhe também ali... As reações adversas, você vai ter que trabalhar elas a seu favor. Porque aí aparece aqui, taquicardia. Mas se o cara tem pressão baixa,
O canabidiol, por exemplo, ele vai abaixar a pressão, Ah, né? É um efeito colateral, mas pode ser justamente um que você vai usar pode ser por benéfico. uma questão para quem tem hipertensão, que vai ajudar ali também no sono. Então, E a gente falou do THC, né? Por exemplo, se a avaliar. pessoa já tem na sua raiz alguma coisa de esquizofrenia, alguma predisposição, e aí faz o uso de um THC, ele pode ter problema de ansiedade. Pode ter um Então, surto, né? Se ele já tem uma predisposição. Então, existe essa limitação em relação ao THC. Se tem qualquer tipo de experiência anterior em relação à molécula, pode ser um limitante para você usar, né? Então, é importante o médico conhecer o histórico do paciente e fazer essa avaliação individual. Então, a gente está falando de risco. Vamos entrar numa pergunta que foi boa aqui, né? Existe risco de overdose? Uma overdose, vamos falar de overdose infantil, porque para um adulto, uma criança tomar um frasco de 30 ml, existe um risco de overdose? Não existe nenhum registro de overdose quando se fala de cannabis. Nem de cannabis medicinal, nem de cannabis no geral. A gente não tem nenhum tipo de registro. Relato, né? Porque está estudando. Overdose. Assim, overdose é tomar uma dose Acima do que foi preconizado. Exatamente. Então, overdose pode ocorrer. Agora, pode ocorrer, mas a morte... qual a criticidade dessa overdose? Não acontece. Não acontece. Porque existem pouquíssimos receptores. Existem, mas pouquíssimos receptores do THC e CBD no tronco encefálico. Então, assim... As funções não principais... vai ter uma parada cardiorrespiratória por conta dessas moléculas. Entendi. Então, a princípio... Entendi isso. Não existe esse... Não temos documentado. Entendi. A outra pergunta era se existia risco de morte por overdose de maconha. Então, até hoje não tem documentado. Então, por isso torna uma molécula bem segura, né? Até mais segura do que moléculas que a gente tem aí disponíveis. Medicamentos que a gente tem aí na farmácia que também existem riscos, mas nem por isso a gente deixa de comercializar ou usar. A dose letal que eu li era 1000 vezes a dose diária. Tipo assim, era humanamente impossível você conseguir chegar naquela dose em um dia. Você ia ter que fumar quanto, sei lá, 4.000... Porra, era uma loucura. Era uma loucura. Aí eu tinha perguntado aqui qual era o impacto no jovem até os 25 anos, mas aí eu mesmo botei a perguntinha, aquela que é clássica, que a maconha queima neurônio? Então, depende, né? Depende do que você chama de maconha, né? Porque quando a gente fala em relação a cannabis medicinal, a gente tem um certo controle dos componentes que estão ali na fórmula, né? Que a gente vai... Quando você trabalha ali com produtos importados, é obrigatório aquela avaliação daquele laudo que é o COA, né, que a gente chama, que ali vai ter a concentração de THC, CBD, dos seus canabinoides que você tem ali, né? Então, você sabe exatamente o que você está tomando e tudo mais. Agora, quando você pega a planta, você não tem esse controle. Você pode ter por conta Você pode ter espécie, uma outra... Por conta da variedade que você tem ali, você vai ter uma ideia. Por causa da genética que ela tem um tanto de THC, tanto de CBD, mais ou menos por conta da genética dela, né? Que a gente avalia já pela semente, né? Desde a genética da planta, ela já tem uma tendência ali de quantos por cento de THC e CBD que ela vai produzir, né? Para você extrair depois. E aí você perde esse controle quando você extrai de uma planta, né? Se você não for fazer a análise dela. Análise depois. E se a gente está falando, se for uma planta de qualquer lugar aí pode ter o que for, até veneno. Então, aí se você misturou aquilo para fazer um prensado, ele pode ter. Então eu vou. Ali, né? Então não é. Então porque a gente ouve tanto isso. Então o queima-neurônio, quando as pessoas falam, eu imagino que é aquilo que ele me respondeu do 25 anos, é o córtex pré-frontal. Porque a gente vê que a maconha, na terceira idade, ela é recomendada porque ela protege o neurônio. Exatamente. Então, assim... Tem estudos que ela faz justamente o contrário, faz a neurogênese. Então, ela não queima, então ela forma. Gera novos neurônios.
Preconceito louco. É aquele preconceito do queima neurônio e do porta de entrada. Eu já nem discuto mais. Falo, gente, ninguém é porta de entrada de ninguém. Porta de entrada de tudo é o álcool. Pô, Da droga. então não se faz. Aí tem uma pergunta que eu achei interessantíssima e eu fiquei batendo na minha cabeça com ela. Queria saber se um paciente que já usa um ansiolítico hoje de tarja preta, se for fazer um tratamento com cannabis, se ele vai precisar de uma dose maior, imaginando que o corpo dele já está acostumado com ansiolíticos. A pessoa pelo que Ele vai precisar de uma dose maior de canabinoide? É. De canabidiol, por de exemplo? canabidiol, porque o corpo dele já está tipo assim, meu corpo já vive dopado. Se eu for passar, eu quero passar do tarja preta para uma medicina canabinoide, será que eu vou ter que tomar mais do que uma pessoa normal porque o meu corpo já está acostumado? A palavra foi essa. Não, porque são moléculas diferentes, tá? São moléculas diferentes que vão atuar em vias diferentes. Os canabinoides vão atuar principalmente no sistema endocannabinoide, no receptor CB1, CB2, e os medicamentos ansiolíticos, eles trabalham em outros receptores. A questão ali da interação medicamentosa que vai ter, vai ser principalmente em relação à metabolização. Sim, né? não a ver com. O meu Geralmente, corpo não está acostumado, é porque vai acontecer aquilo que você explicou. que o canabidiol vai lá, inibe a enzima. A degradação, e aí ele fica. E aí vai aumentar o nível sérico. Entendi. E aí você vai ter essa interação. Mas você não precisa tomar mais canabidiol. Para suprir, exatamente. Preta. É mais fácil, talvez você tenha que tomar um canabidiol e aos poucos ir baixando o teu tarja preta, porque. Talvez justamente você tenha que diminuir a quantidade de tarja preta que você toma, porque os dois juntos vão ter um efeito sinérgico, porque os dois vão ter o mesmo objetivo. A cannabis medicinal vai atuar como um antidepressivo, né? Então você já vai ter o efeito de um e o efeito de outro. Vai ter um efeito sinérgico ali, dependendo da classificação do antidepressivo que você usa, e vai ter essa questão de diminuição da metabolização de um. Então provavelmente você vai ter que diminuir a dose. Entendi. Então, ó, não vai ter problema. Se você não está. Teu corpo não está acostumado, você vai poder. Pô, isso aqui pro Miguel. Ó, Miguel, para você. Quais os problemas que o uso do álcool pode fazer durante o tratamento de cannabis medicinal? Por que pra mim? Eu não bebo. Por isso, você tem que começar a beber. Ah, tá. Então, o mesmo de qualquer outro medicamento. Álcool, ele vai atuar ali justamente na questão da metabolização. Ele atrapalha, né, a metabolização. Então, a questão do álcool vale para qualquer outro medicamento, é a mesma. E vou te falar, toda vez que a gente fala de interação medicamentosa, só vem na minha cabeça, porque era sempre o álcool com antibiótico, né? O antibiótico. Todo mundo que bebe, não, e eu não tô anticoncepcional. podendo beber porque eu tô tomando antibiótico. É a única interação que todo mundo conhece. E aqui, nesse caso, é por causa do metabolismo também. Porque o álcool vai atuar justamente ali na enzima no fígado, né? Ele Vai atrapalhar, vai botar o fígado com outra função. Atrapalha no metabolismo. E dependendo do jeito que for, se for igual ao Miguel, vai dar trabalho pro fígado. Qual é a maior... essa aqui é boa. Qual é a maior barreira a ser enfrentada para a liberação do uso da maconha em medicamentos? Em medicamentos. Olha, eu acho que hoje já não existe Nós estamos tanto, aqui. né? Nós estamos aqui para tentar quebrar uma, que é o preconceito e a desinformação. É o preconceito e desinformação, exatamente. O restante vai ser uma barreira como qualquer outro... Sim, porque em questão de legislação, já temos bastante coisa avançando, né? Você já pode ter sua cannabis medicinal. Você vai no médico, tem a sua prescrição e você já consegue o seu medicamento, inclusive hoje nas farmácias, tá? Sim. Já estão disponíveis medicamentos lá. Ou você consegue importar, ou você consegue comprar aqui dentro também do Brasil por conta das associações. Então já existe o acesso, já está muito mais fácil, né? Hoje em dia, para você importar, basta você ter a sua prescrição, entrar no portal da Anvisa, fazer o seu cadastro lá para autorização de importação. Às vezes já sai no mesmo dia ou em 2 dias, sabe? Está muito mais fácil. E avançou muito também a parte de análise, né? Porque, assim, analisar um fitoterápico é um negócio complicado. Então, você vê que as pessoas avançaram, os laboratórios se prepararam, a indústria está se preparando, porque é um movimento que não tem volta. Né? Então, assim, a parte de análise, padrões, técnicas estão seguindo
dentro dessa RDC, a outra que você falou, A RDC a 327, porque essa vai depender da capacitação da galera para lidar com a maconha na indústria nacional, né? Isso. A 327 é a legislação da RDC que eles fizeram, justamente para poder registrar o produto aqui, né? Como medicamento. É produto Mais ou menos. Porque a Anvisa não chama de medicamento. Apesar da Anvisa ter colocado na portaria 344, que é de medicamentos controlados, a Anvisa não chama de medicamento. Chama de fitoterápico ou fitofármaco. Tá? Entendi. A Anvisa está um pouco confusa no que ela quer. Mas, em questão de legislação, já está mais ou menos organizado. Essa 327 deve ser atualizada em breve também, né? Essa é de 2019, se eu não me engano. E ela preconiza ali tudo que é necessário, né? Em relação a testes para você poder fazer autorização sanitária. Tá? Seria o registro do medicamento, mas eles chamam de autorização sanitária específica aí para produtos de cannabis. Ela é toda baseada no canabidiol. Tá? Pode ter THC? Pode, e aí ela diferencia em relação à quantidade de 0,2% abaixo ou acima, né? Abaixo vai ser uma receita, acima vai ser outra, mas para importação você usa a receita simples mesmo, a receita branca. Tá? Essa da 327 é especificamente para os produtos que vão ser registrados aqui no Brasil, podem ser vendidos depois na farmácia. Vai ter aquela tarja preta, desse jeito. E aí precisa fazer as análises ali de estabilidade, esse tipo de coisa. E o que a gente tem lá fora, nos Estados Unidos, é mais essa questão do COA, né? Que é aquele laudo com análise, com a porcentagem ali de quanto você tem de canabidiol, quanto você tem de THC, e também, por exemplo, outras questões como alguns laboratórios já exigem a quantidade de pesticida, a quantidade de alguns outros elementos, já que a cannabis é uma planta que ela absorve tudo do solo. Sim, né? É uma planta que limpa. Se Então, tiver um solo poluído, poluído... pesados, esse tipo de análise que é exigida lá fora. Pô, excelente. Excelente. Tem que analisar isso aí mesmo. Qual é a sua análise sobre a liberação de uso de maconha recreativa? A minha análise pessoal, né? Sua análise pessoal, Olha, eu acho que isso aí é uma discussão que vai continuar por um bom tempo, né? Você vê que a própria cannabis medicinal, que a maioria das pessoas já concorda, ainda é devagar, porque ainda é limitado aqui. Então, a cannabis recreativa... vão ser passo a passo. Né? Agora tá rolando a descriminalização. Então, hoje estamos com 4 votos, 4-0, vamos dizer assim. 4,5, né? 2 votos por vir agora aí, e o do Alexandre Moraes, que foi o último que a gente pegou lá, liberando de 25 a 60 gramas ou 6 pés de fêmeas. Então você já vê que até o próprio Supremo já está avaliando e já está julgando embolado aí o cultivo. Sim. Que é uma PL que estava congelada lá, PL 399, já está lá, ó, há um tempão. Então ela vai acabar saindo embolada. Porque aí vão entrar várias questões. Vai liberar o quê? Vai liberar o uso, o porte ali, né? Descriminalização para até 60 gramas ou 6 pés. No caso, você não vai portar 6 pés, vai estar em casa. Para a pessoa poder usar. Mas e aí, como é que a pessoa faz para comprar? Né? A Anvisa acabou de barrar a questão da importação das flores. Como que funciona isso? Eu vou te falar, a gente vê que, como é feito em vários lugares, a gente imaginava o seguinte: a gente não está indo na frente. Né? A gente não está sendo inovador dessa coisa. Nós não estamos partindo na frente. A gente podia pegar o melhor de cada um e evitar o pior de cada um. A gente está indo no mesmo caminho que os caras que se enrolaram. Tipo, primeiro anda com uma coisa, depois vê como é que faz as outras. Por exemplo, eu sou a favor do cultivo. Mas como é que eu queria o cultivo? Partindo do Embrapa. Então, primeiro um órgão para falar o seguinte: o que é o solo,
qual é o tipo de pesticida, qual é o teor, o que pode, o que não tem pode. que ser Embrapa mesmo por conta da questão das sementes, né? Porque a genética Na tá toda aqui semente, na semente. é. Porque, por exemplo, a semente do cânhamo, ela vai ter já na própria semente a alimentação ali da quantidade de THC. O cânhamo, que é a variação, também é cannabis sativa, a mesma coisa que a maconha, mas ele não tem essa concentração O THC zero baixo, né? 0,3% de THC. Então, ela não serve para uso recreativo, só para uso medicinal, para uso industrial. Então, existe a necessidade de um controle desde a semente, né? A Anvisa não tem essa capacidade, então já teria que ser algo a cargo da Embrapa mesmo, né? Então, nossa, tem muito trabalho aí para poder chegar a alguma coisa de plantio aqui. Então, precisa ser organizado, como é que vai ser feito, os órgãos precisam discutir quem vai fazer o quê e como será feito. Essa movimentação agora é mais realmente o foco deles é a descriminalização, talvez reduzir a população carcerária, porque assim, se de 25 a 60, 60 gramas de folha é coisa pra caceta, né? Coisa. Então, mas é aquilo, a questão da... Por que vai criminalizar uma substância que, que não é tão maléfica? Que não vai trazer tanto dano. dano. O álcool é muito mais maléfico e está aí liberado. Não vai trazer tanto dano e a pessoa vai fazer está fazendo uso indevido. Aí é livre-arbítrio. Aí, cara, o meu problema com a guerra às drogas é esse, é o governo querendo me proteger de mim. Porque, assim, se ele proíbe e eu quero, eu vou fazer. Então, assim, Miguelão, a partir de hoje está proibido o bono de chocolate. Tu vai ficar ilegal. Com certeza. Na mesma hora. Qual o status dos produtos de CBD livres de THC no mercado de cosméticos? No Brasil? Ele pergunta no mercado de cosméticos e depois, como lidar com a Anvisa? Então, lá fora... Lá fora. Funciona tá livre. Maravilhosamente bem. Tá. Lá fora que a gente diz alguns países, né? Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemanha. Então, assim, cosmético lá fora é muito forte, né? Antioxidante, pô. Porque lá fora, por exemplo, a cannabis lá nos Estados Unidos, por exemplo, é liberada em muitos estados e tal. Como suplemento. Como o quê? Alimentar. Existe uma lei federal nos Estados Unidos em relação à quantidade de THC, né, para cannabis medicinal. É só até 0,3% de THC, essa é a lei federal. Porém, dentro dos estados, cada um tem uma lei, né? Você tem alguns estados que você pode tudo. Está liberado tudo, né? Os cosméticos, então, lá funcionam normalmente com ou sem THC, não importa. Agora, aqui no Brasil não tem, porque a legislação é focada em medicamento, né? Em medicamento, assim, fitoterápico, fitofármaco, né? Mas, de qualquer jeito, a gente está falando em relação à prescrição. Precisa ter uma prescrição. Pode vir ali com um apelo de cosmético. Teria que ser um dermocosmético, aquele que é um... Com uso tópico, com creme, pode, mas tem que ter uma prescrição para você ter isso. Mas para fins... Isso para 660 você consegue com prescrição, mas para fins da 327, você desenvolver o produto... Não vai poder. Porque não pode, é só oral. Então... aqui essa pergunta aqui, porra, essa aqui vai ficar para você. Como nosso país é forte no agro, existe alguma perspectiva de liberação de plantio? Eu acho que é justamente uma das indústrias que segura, né? Que segura isso, porque assim, a cannabis para o agro vai ser muito importante. Ela faz parte ali da indústria têxtil também, né? Vai entrar num monte de coisa. O cânhamo, você extrai a fibra. A celulose, a fibra. Eu estava lendo outro dia sobre isso, um material acho que foi da Abican, que falava que, tipo assim, o papel de celulose recicla 3 vezes. O de cânhamo recicla, acho que 14 vezes. A área que precisa de cânhamo para a área que precisa de eucalipto, sabe? E realmente...
E essa PL está travada. É essa que está travada, a 399, porque a do cultivo, tu vê que cultivo individual vai acabar saindo de outra forma. Sim, Né? o individual vai ser de forma Mas esse diferente. aqui, que é o para instituições e o comercial, esse é o que está sendo mais analisado. Espero que esteja sendo analisado para sair bem. É porque isso aí vai ser. É porque aí é uma coisa bilionária, né? Vai ser muito rápido. Vai ser igual uma soja da vida aí, Sim, porque serve para muita coisa, não só para isso, mas como alimento, né? A semente do cânhamo é riquíssima, é uma das substâncias, assim, é tipo uma dos linhaça da vida. alimentos, daqueles superalimentos, né? Sim. Tipo quinoa e tal. Porque ela tem muita proteína, tem ômega 3, ômega 6, ômega 9, então é um superalimento. Eu acho que assim, as coisas estão caminhando amarradas, porque, tipo assim, se libera a produção. E tu imagina uma plantação de maconha, beirando a cerca. Se nego hoje rouba espiga de milho, você imagina a maconha florescendo. Então, assim, eu acho que não vai poder fazer isso tendo dúvidas no processo de descriminalização, tendo qualquer dúvida que seja no posse, qualquer dúvida que seja na medicina canabinoide. Então, assim, Estão tudo amarrado, porque... Primeira coisa é deixar a questão de toda da cannabis medicinal muito clara. bem resolvida, né? Essa é a primeira, né? Aí depois você pode entrar aí com a questão do uso recreativo e tudo mais, para depois a gente chegar na plantação e falar, tá liberado tudo, pode plantar à vontade, porque a questão é como que vai regular tudo isso, né? Como é que não, só pode plantar cânhamo que só tem até 0,3% de THC. Quem é que vai ficar fiscalizando se aquela cepa tem ou não? Como é que tá aquela Qual genética cepa ali? que é? São muitas variedades. Você vai precisar de muito estudo, vai precisar de muita maturação, né? Tamanho, A outra pergunta era da 399. Essa aqui é para você, eu vou até te passar uma colinha, porque como a cannabis medicinal está regulamentada em diversos países. No Brasil a gente já viu como é que está a dificuldade. Aí nós temos Estados Unidos, os principais, né? Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Israel, que isso. é a referência na parte de pesquisas, lá com o nosso Rafael Mecholan. Porque lá foi legalizado o uso medicinal lá na década de 90, né? E aí surgiu muito estudo. Israel é bem avançado em relação à pesquisa científica, é muito interessante. E no vídeo, no documentário dele, ele conta da primeira vez que ele pediu acesso à cannabis medicinal, que ele levou o papel para o chefe dele disse, ok, pode ir. Ele pegou um ônibus e foi na polícia pegar uma droga que tinha sido apreendida. Acho que era 5 quilos, e voltou de ônibus. E todo mundo sentindo o cheiro daqueles 5 quilos, ninguém imaginava que era uma bolsa de 5 quilos, o cara estava carregando maconha dentro do ônibus, né? E assim, como é que foi isso? Com acesso. Liberou acesso para estudo para que o cara pudesse avançar. Acho que esse é o caminho. Como é que está nos Estados Unidos? Você falou, Estados Unidos tem lei federal geral. A lei federal, né, em relação a cannabis medicinal, pode cannabis medicinal até 0,3% de THC. Que para eles é o hemp. Exatamente, é o hemp, que é o cânhamo, que tem essa limitação. Aí em cada estado tem uma lei diferente, né? Por exemplo, na Flórida, você pode usar essa cannabis medicinal aí, com essa porcentagem, mas não pode usar uso recreativo. Lá em Illinois, se eu não me engano, você pode usar tudo. Inclusive recreativo. E inclusive acima de 0,3. Acho que na Califórnia também pode. Aí depende de estado para estado. Entendi. Alguns estados é tudo liberado, alguns é uma porcentagem tal, outras é outra. Mas a lei federal é essa do 0,3. Então, para exportar, vale a lei federal. Né? E para andar entre os estados também. Tipo assim, a medicinal é meio que condição de todos. O recreativo e o teor é que muda. Alguns não permitem nem a medicinal. Tá, entendi. Então o federal falou, olha, se alguém aqui quiser 0,3 e alguém pode falar, não quero. O federal vale para trânsito. Entendi. Entendi. Entre um e outro e exportação. E o Canadá? O pessoal fala muito do Canadá também. O Canadá é legalizado. Você pode comprar... Estudo igual a Holanda? Praticamente, né? Eu não sei ali as nuances ali da legislação deles, mas é liberado para usar recreativo, medicinal. A da Holanda é engraçada. A da Holanda, eu sempre usei a Holanda como um exemplo
Referência, é um né? exemplo de agilidade e tudo, só que depois que eu comecei a pesquisar, eles falam que lá você pode comprar, né, no coffee shop, pode usar, mas não pode plantar. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caceta, como é que o cara compra se o cara que se não pode plantar? Aí o segredo está aí, ele não fala, ele não é auditado, ele não fala de onde ele compra, porque é ilegal plantar. Então você vê, tá passando o que a gente está passando aqui, o cara libera uma coisa e proíbe outra e a cadeia fica zoada. Porque assim, aí o mercado negro quer, mas é isso. Essa confusão que eles vão deitar o cabelo. É complicado, é complicado. A Alemanha, a você. Alemanha pode sim, lá no uso medicinal livre, assim, você compra pela internet. Isso está na farmácia também, normal. Sabe, você compra sem prescrição, enfim, até uma porcentagem. Já, ultimamente, a Alemanha, eu vi, ela estava em discussão também para liberar tudo, né? Recreativo também. Porque ela fica ali do lado da Holanda, né? Então, Eles já estão brigando na parte de padronização e pureza para poder fazer a liberação. sim. Em questão medicinal, no geral, a Europa tem essa questão da porcentagem de 0,2%. Que nem aqui, a gente copiou a legislação de lá, da Europa. Enquanto nos Estados Unidos é o 0,3%. O Reino Unido está parecido com a gente, com terapias refratárias. Isso. Você pode usar, mas só depois que comprovar Justificou que já tentou, usou os porque é métodos bem rígido. disponíveis. Já tentou tudo. Israel está liberado. Austrália. Também, condições graves. Eles deixam condições graves e com prescrição médica. Isso. Não E tem. no Uruguai já é liberado, já tem plantação. O Uruguai é tudo, né? O Uruguai foi a cadeia completa. Eu acho que é isso. Miguelão, você tem alguma dúvida, Miguelão? Eu não. Estamos em paz? Opa. Doutora Thaís, você tem alguma outra informação que a senhora acha importante, que eu acabei não fazendo nenhuma pergunta pertinente? Vou deixar só aí os canais aí do Cannabiclass para as pessoas acessarem o Instagram, @Cannabiclass. Olha, mais um para clicar no sininho lá, ó. Isso aí. Cannabis. É nessa aqui, Miguel? Esse aqui, ó. Vai, Thaisinha, você, por favor. Nossa professora. Explica do nosso Cannabiclass. Então, o Cannabiclass é a nossa plataforma de ensino para profissionais prescritores, profissionais de saúde, para fazer um curso ali. Uma atualização, né? Cannabis medicinal, e entender mesmo, né, toda a história, como funciona, como prescrever, se aprofundar mesmo e poder divulgar mais. Ajudar a gente a remar nessa aí. Então agora temos o Cannabicast e o Cannabiclass. Eu não vou conseguir falar os dois juntos. Então, pessoal, muito obrigado por terem ficado com a gente até agora. Cliquem lá no nosso perfil no TikTok, no Instagram, no YouTube. No Threads também. Aí onde? Threads. Threads. No Threads. Não, no Threads. E aí, lá no YouTube, se inscreve, clica no sininho para pegar a atualização, que o Miguel vai mandar os cortes, vai ficar show de bola. E agora o nosso Cannabiclass também, que é um colaborador aqui do nosso Cannabicast. Fiquem com Deus. Muito obrigado, pessoal. Cannabiclass.